Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade governamental. Com certeza você aí do outro lado deve estar pensando, mas professora, a professora já não está falando sobre contabilidade governamental? Não. A contabilidade governamental é aquela aplicada diretamente ao setor público. De modo geral, um nome bem normal que a gente chama de contabilidade pública, mas esse aplica a todas as informações. Aqui a gente vai focar principalmente nos controles, nas informações voltadas para a contabilidade governamental. Vamos então conhecer? Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina. E na aula de hoje vamos conversar sobre a contabilidade governamental, Contabilidade tão fundamental, principalmente nas ciências, que envolve a questão de controle. Com certeza vocês aí do outro lado, devem estar se questionando o que seria tal contabilidade governamental, tá? Então, vou explicar um pouquinho sobre contabilidade, Vamos fazer uma introdução. Vocês viram aí que a prof deixou, uma imagem do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que a gente tem, então, um instrumento normativo e orientador sobre a questão da contabilidade voltada para a área pública, tá? Também chamado de contabilidade pública, contabilidade governamental. Então, vamos lá. Então, a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil, tá? O que vai acontecer? A contabilidade, como sendo uma ciência de controle, ela tem várias ramificações, tá? Então, vocês vão verificar aí que a contabilidade ela pode estar voltada para a área privada, a contabilidade pode estar envolvida com a questão do controle, que a gente chama de controladoria, a contabilidade pode estar envolvida com a contabilidade gerencial, que olha muito mais internamente da organização, e nós temos na verdade, uma ramificação da contabilidade que ela está voltada a registrar, a identificar os atos e fatos que ocorrem na administração pública, tá? Então, isso a gente dá o nome de contabilidade governamental, propriamente dito. Então, a contabilidade governamental, ela tem como principal objetivo oferecer informações relevantes para subsidiar e responsabilizar, os líderes, para vocês terem uma ideia, do executivo pela prestação de contas em relação às finanças públicas. Então, o que eu tenho para pontuar para vocês nesse primeiro, pincelar da nossa introdução, do nosso caminhar sobre a contabilidade governamental. A contabilidade governamental, então, ela continua sendo uma ciência do controle. Ela é apenas uma ramificação onde ela olha o ato e o fato administrativo que ocorre na área pública, tá? Então, logicamente que ela vem ali para subsidiar a tomada de decisão. Como eu comentei com vocês, então, já que o objetivo dela é subsidiar a tomada de decisão do gestor público, ela precisa, então, calcular, ela precisa analisar, ela precisa gerar informações, de cunho orçamentário, de cunho econômico, de cunho financeiro, para que possa, efetivamente, então, auxiliar os gestores que são responsáveis pelas várias entidades, os vários, vamos supor, órgãos e as várias esferas na área pública, para que eles sempre tomem o quê? A melhor decisão em prol da sociedade, em prol da população. E daí, logicamente, quando eu tomo a minha melhor decisão, eu posso permitir ter um controle efetivamente melhor, E principalmente quando eu falo de contabilidade, eu tenho que lembrar que a contabilidade, apesar de ser uma ciência do controle, ela tem, dois perfis, o usuário externo e o interno da informação, permitindo, então, um controle interno dessa informação, mas também o controle externo que acontece pelo meio, ou pela perspectiva social. Diante disso, eu poderia dizer para vocês quais são as principais características, em relação à contabilidade pública. Por que ela se diferencia efetivamente da contabilidade privada? Lógico, no Brasil e em outros países, nós temos normas de contabilidade
que ditam as regras de como deve ser feita a escrituração contábil. Atualmente, nós temos a harmonização da norma contábil. Atualmente, não, né? Se eu falasse isso para vocês atualmente, vocês iriam estar dizendo do outro lado, não, professora, não é tão atual, realmente. Desde 2007, mais ou menos em meados de 2010, tem se, vamos supor, caminhado nessa harmonização da contabilidade. Primeiramente foi voltado para o setor privado, depois, agora, né, efetivamente, a gente tem o setor público também. Então, o que vai acontecer? Tanto a contabilidade privada quanto a contabilidade pública, então elas têm diretrizes. O que vai acontecer? A contabilidade privada, a pública, ela é muito mais restrita, né? Ela tem orientações do setor público. Isso por quê? Parem para pensar o seguinte. Imagine, né, que o controle financeiro, ele ocorre no município, ele ocorre no estado e ele ocorre na União, ou na federação, ou, né, em âmbito federal. O que vai ocorrer? O orçamento, quando a gente elabora, e o orçamento é fundamental para a contabilidade governamental, eu elaboro não apenas, né, na esfera federal, eu tenho que fazer um controle geral, desde o município até, efetivamente, a União. Então, eu preciso ter instrumentos de controle que me facilitem a tomada de decisão, devido à amplitude das informações, né? Para que as informações sejam transparentes, para que elas sejam eficientes, eficazes, para quem vai tomar a decisão, tá? Então, nesse sentido, o que vai acontecer? E a contabilidade pública, ela é muito mais parametrizada, né? Ou seja, ela tem muito mais normas, desde um plano de contas, o que pode ser feito não existe, vamos supor, uma criação, eu, enquanto prefeitura, quero usar o meu plano de contas, não. Existe um órgão, que hoje é o Tesouro Nacional, né, o manual, inclusive, editado por ele, que ele vai dizer, não, essa é a estrutura do plano de contas que é usado na área pública, esse é o plano de contas que você pode executar. A professora está dando um exemplo só para vocês poderem compreender, tá? Então, a área privada, não. Um exemplo que eu posso dar para vocês, a área privada, muito bem, eu tenho hoje um plano de contas, eu sou a prestadora de serviço, eu preciso adotar um modelo só que as prestadoras, todo mundo segue o mesmo modelinho? Não, eu posso criar um modelo com o desdobramento das contas conforme a minha característica, efetivamente. Por quê? Porque, na verdade, eu sou uma empresa privada, né? Quem usa minhas informações é apenas a minha empresa. Ah, mas é uma multinacional. Mesmo sendo uma multinacional, se a gente for olhar vamos supor, o volume de informações e os atores que estão atuando é bem menor do que quando eu olho a área pública, tá? Vocês devem estar se questionando nesse momento, com certeza, aonde então que eu aplico essa contabilidade governamental. Então, a contabilidade governamental, ela é essencial, né? Essencialmente, ela é aplicada nas pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, e ela deve seguir, sim, a Lei 4.320, mais efetivamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que norteia efetivamente o gestor. Então, fora os ditames, as regras que a gente tem de normas de contabilidade direcionadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, alinhadas, logicamente, aos órgãos reguladores vamos dizer, públicos, né? E aí a gente tem vários órgãos, entre eles o mais representativo, que seria o Tesouro Nacional. Então, tem que ter esse alinhamento, efetivamente, então, dessa contabilidade governamental. Então, a contabilidade governamental, né, ela então tem o seu momento dinâmico, ela tem o seu momento estático também, como ocorre lá, efetivamente, na área privada. O que vai acontecer? A contabilidade governamental, então, ela tenta observar o patrimônio em si. Olha ali, ó, a gente colocou, eu coloquei, na verdade, 3 círculos e eles se conectando, né, tendo conexões. Então, a gente tem o patrimônio, então a gente vai observar a sua variação patrimonial. E quando a gente fala do patrimônio, com certeza, a gente tem que resgatar o conceito de bens, direitos e obrigações, né? Porque o patrimônio ele é composto disso, de bens do ente público, de direitos do ente público, mas também de obrigações do ente público, beleza? Depois disso, o que a gente tem? A gente tem a parte estática fiscal, que ela tem muito forte essa questão da lei de responsabilidade fiscal, então a sustentabilidade fiscal, receita e despesa fiscal,
né, primária, despesa receita, despesa primária e financeira. O que ele quer dizer com essa lei de responsabilidade fiscal? Então, o equilíbrio fiscal. Aqui é buscado o equilíbrio fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela tem, então, além de, vamos supor, limitar comportamentos dos gestores públicos, porque efetivamente, por mais que a gente fale que existe a entidade pública, ou até, né, nesse sentido, a gente sempre tem que pensar assim, quem vai executar a determinada ação não é uma entidade, é uma pessoa. Então, tem limitações do tomador de decisões. Com isso, efetivamente, né, ela busca, então, a questão da transparência e, principalmente, a questão do equilíbrio fiscal. Isso vem muito forte com a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, do gestor público ser sábio, né, ser eficiente e eficaz, porque o recurso é escasso, e esse recurso vem por meio dos tributos, né? E o que vai acontecer? E eles têm que ser investidos em prol de benefício à sociedade. Com isso, então, logicamente, que eu não posso ter despesas maiores do que a minha arrecadação, que são representadas pelas receitas. Diante disso, né, ainda a contabilidade pública, ela também tem o seu aspecto dentro do orçamento, né, fluxo de recursos, todas as receitas e despesas. Então, quando efetivamente nós, em contabilidade governamental, acabamos observando, né, a questão do orçamento, é porque o que é orçamento? O orçamento nada mais é do que uma planilha, um plano de ação, né, diríamos assim, vou ser bem claro, seja do ente público, se for aplicado, seja da pessoa física como nós, se nós aplicamos para nós, ou mesmo da pessoa jurídica quando é aplicado na empresa. Ele é um plano de ação. Esse plano de ação, então, ele tem lá a previsão do que eu tenho de receita, né, que seriam, então, no caso do ente público, as minhas entradas de receita, que é a principal receita hoje que ele tem, e eu tenho que, com isso, né, estipular, ou, na verdade, administrar as minhas despesas. Porque eu tenho projetos, né, que são em prol da sociedade, e eu tenho projetos que são prioritários e eles têm que ser executados. É necessário, né, para o desenvolvimento da sociedade. Então, com isso, a gente entra também, a contabilidade, na questão do orçamento. Quando a gente fala que a contabilidade com foco na área pública ou contabilidade governamental, ela ainda também tem essa questão, né? Ou seja, de conciliar os controles, todos os atos e fatos da administração, e isso envolve o orçamento, né? Então, tem que estar evidenciado na contabilidade, né? O recurso, como eu falei, tem que comentar com vocês, o recurso público ele é um recurso escasso, e ele tem que ser muito, vamos supor, o gestor tem que ser muito prudente, né, na alocação desse recurso, na distribuição desse recurso, no modo geral. E isso é evidenciado pela contabilidade. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala de contabilidade governamental, eu diria para vocês assim, para quem gosta um pouquinho de história, a contabilidade voltada ao setor público, que é a nossa contabilidade governamental, ela é muito antiga, né? Quando a gente vai olhar lá as primeiras civilizações, principalmente os gregos, a gente já percebe uma estrutura política muito forte, né? E entre eles, efetivamente, controles que eram utilizados para, vamos supor, administrar o erário público, nesse sentido. Então, a contabilidade governamental ela tem as suas primeiras evidências da civilização grega. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo de sistemas de controle, e a contabilidade é considerada também um dos sistemas de controle e tomada de decisão dentro de uma área de gestão, tá? A gente, então, vai entender que esse controle, né, por meio da contabilidade, aqui eu estou falando da governamental, mas poderia estar falando da privada, vai envolver pessoas, né? Essas pessoas são as que tomam as decisões. Não é, vamos supor, algo abstrato que toma a decisão, né? Porque uma entidade jurídica é um ente abstrato. Não é ele que vai tomar a decisão. Esse indivíduo, esse gestor público vai tomar sua decisão baseado em normas e orientações, e para isso, então, ele tem efetivamente, né, que seguir o manual de contabilidade aplicado ao setor público, suas atualizações sucessivamente, estar observando o código de ética, isso é bem importante, né? Daí tem a questão do código de ética do contador, código de ética da área pública, do próprio setor público, né, respeitando. E ainda nessa situação, o que vai acontecer? Essas pessoas, esses processos, normas e orientações que vão ocorrer, né? Porque se a gente for parar para pensar, desde a arrecadação do tributo até efetivamente a alocação dele para um projeto, ele vai ocorrer por meio de um processo.
né? Que tem que ser normatizado, que tem que ser orientado. Por isso que a gente estuda o plano plurianual, né? A gente acaba estudando em contabilidade, né? A gente que envolve finanças, porque é um planejamento. A gente vai estudar a lei de diretrizes orçamentárias, por quê? Porque ela vai orientar em relação a como ocorre o desenvolvimento do orçamento, a arrecadação da receita, distribuição, né, alocativa para despesa, ou distribuição, ou né, a alocação desses recursos para efetivamente para puxar os programas do governo, digamos assim. E, por fim, efetivamente, então, tem a ação, né, a execução. Então, o que, que acontece? Essa ação, ela ocorre e ela tem que ser controlada para verificar se efetivamente foi alcançada a meta dos seus objetivos. Com isso, né, então, a contabilidade governamental, ela envolve pessoas, ela envolve processos, ela envolve normas e ela envolve sistemas. Então, vocês vão verificar, né, que a gente tem sistemas patrimoniais, então, de controle dessa variação patrimonial, porque existem características dos bens, né, geridos pela área pública. Ela tem, na verdade, a questão financeira, né. Nós temos que pensar que o ente público, como uma empresa privada, ele também assume suas obrigações, né. Primeiro, com a folha de pagamento dos próprios, vamos supor, funcionários públicos. Depois, logicamente, por ser uma empresa, ela consome recursos, concordam? Então, tem os seus fornecedores. Todos os sistemas têm que ser, então, né, informatizados para que viabilize essa tomada de decisão. Tem os projetos que tem que efetivamente, que é o foco principal da área pública, tem que viabilizar esses projetos também consomem recurso, então existe essa necessidade desse controle, né, muito mais pontual em relação, e a sua dimensão, né, nesse sentido. Então, aqui eu trouxe para vocês uma estrutura para vocês observarem como é complexo efetivamente, tá? Perdão. Então, a estrutura do governo e a contabilidade governamental. Então, o que, que vai acontecer? Nós temos sistemas organizacionais. Então, esses sistemas, o que, que vão acontecer? Para que eu consiga empregar lá, né, tenha no posto de saúde médicos, enfermeiros e, vamos supor, remédios ou, né, medicamentos, assim, medicamentos básicos. Então, eu tenho tenho que olhar uma sistematização, olha lá. Então, existe o planejamento, existe o orçamento, a administração, né, financeira, temos ali a contabilidade e o controle interno. Abaixo, logicamente, a gente tem vários órgãos, né, entre eles o Superior Tribunal, o Sistema Tributário Nacional, temos vários, efetivamente, né, entes que estão envolvidos com relação às fases dos sistemas que acabam ocorrendo. Então, deixei ali para vocês em amarelinho e em verde, porque é bem importante. Então, a gente tem a contabilidade em amarelo, contabilidade que vocês acabaram de perceber, né, pela minha fala, que é bem complexa, e diante disso a gente tem que ter um controle interno. Por quê? Como o recurso é um recurso escasso, ele tem que ser muito bem aplicado, muito bem administrado. Então, existe essa preocupação tanto do controle interno quanto do controle externo em relação aos processos que são geridos ou são desenvolvidos ou são mapeados na contabilidade. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, então colocamos lá as finanças públicas. Então, normalmente, o que vai acontecer? Quando a gente estuda contabilidade governamental, um questionamento muito forte dos alunos, né? Tanto seja da graduação ou mesmo uma pós-graduação voltada à área pública, né? Sempre se pergunta assim, qual a relação com as finanças públicas? É um estreitamento muito íntimo, né? Ou seja, por meio das finanças públicas que efetivamente ocorre a gestão dos recursos que são registrados, ou são escriturados, ou são evidenciados na contabilidade. Então, a visão prática do sistema de contabilidade, olha lá, as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Então, o que, que acontece? Um profissional que atua na área de contabilidade governamental, ele, então, no primeiro momento, ele tem que observar que existem normas que regulamentam o setor público em relação à sua escrituração, como eu acabei de dar um exemplo para vocês, logo na minha fala de introdução. Então, para vocês terem uma ideia, o plano de contas, existe uma estrutura que eu tenho que utilizar do plano de contas, desde lá que eu esteja no Distrito Federal ou na Prefeitura, até
um ente na federação tem que usar aquele modelo de plano de contas, aquela estrutura de plano de contas, ou seja, todo mundo tem que falar a mesma língua. Porque qual é o objetivo do plano de contas? Já diz, né? Plano de contas, planificar, né? Padronizar, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Com isso, então, acontece a aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, né? Temos a questão ali da administração financeira orçamentária, não tem como se falar em finanças públicas ou contabilidade governamental, sem a gente falar da principal peça, né, que eu diria assim, extremamente discutida, a questão do orçamento público. Então, a contabilidade como um órgão de controle, então, tanto na área privada quanto na área pública, eu diria para vocês que a contabilidade, ela é utilizada, ela é aplicada como um órgão de controle, tá? Tanto interno quanto externo, em virtude das informações que ela pode gerar, da sua potencialidade. Aqui a prof vai fazer uma abreviação para vocês bem legal. O que vai acontecer? A contabilidade aplicada ao setor público, a contabilidade governamental, ela afloresceu como instrumento de controle, principalmente a partir, eu diria para vocês, de mais ou menos ali 2010, né? A gente acaba percebendo. Por quê? A gente tem a Lei 4.320, ela focava muito mais nas peças orçamentárias. A contabilidade era visto como vamos supor, um instrumento acessório. Não era visto como um instrumento principal, um instrumento que fomentasse controle e evidenciasse como estava sendo feita a gestão efetivamente daquele recurso público. Né? Nem mesmo a sociedade utilizava a contabilidade para cobrar do ente público. Então, o que vai acontecer? A partir de 2010, a gente percebe um avanço muito grande em relação à contabilidade voltada à área pública, ou aplicada ao setor público, ou contabilidade governamental. A gente percebe essa mudança, efetivamente. A gente começa, um pouquinho antes de 2010, a entender um pouco melhor a parte de gestão, porque a gente tem uma mudança, né, paradigmas que vem com a lei de responsabilidade fiscal, e a partir de 2010, migrando nessa harmonização das normas contábeis, né, as normas contábeis exercidas no Brasil é padrão internacional, então a contabilidade que nós exercemos aqui, tanto entre público quanto privado, segue ditames e regras internacionais, né. E com isso, o que vai acontecer? Então, a gente tem ali a controladoria, a contabilidade, controle interno, auditoria, informação para gestão, controle operacional, contábil, normativo e fiscalização. Essa estrutura aqui é muito interessante, porque se vocês pararem para pensar, a gente tem auditores, né, dentro vamos supor, da área pública. Se eu pego uma empresa de capital misto, parte do governo, parte do recurso privado, a gente percebe que, então, ele tem um departamento de auditoria dentro dessa organização, e ela tem, porque ela recebe recurso público, ela tem que seguir os parâmetros da sua contabilização. E o que acontece, né? Tem que prestar contas ao Tribunal de Contas e assim sucessivamente, mas ela também sofre auditoria externa, principalmente quando ela tem capital aberto, né? Um exemplo que eu poderia dar para vocês, uma Petrobras aqui, a gente vai dar de modelo, né? Com relação, então, a gente tem o controle interno, né, que é realizado. A própria contabilidade, a responsabilidade dela é evidenciar os atos e fatos administrativos, ou seja, quais foram as receitas que entraram, se são as receitas de tributos, se são as receitas de contribuições, nesse sentido. A informação para tomada de decisão, quando eu gero essa informação, eu tenho que entender que o alimento desde o chão lá, né, mais de tomada de decisão, até o alto escalão. Um exemplo que eu poderia dar para vocês aqui, então, quando eu gero esse tipo de informação, eu viabilizo tomar decisões e verificar se o que foi previsto de receita realmente foi arrecadado, e com isso eu me organizar para viabilizar os projetos, digamos assim. E, logicamente, né, como qualquer entidade privada, porque a gente tem que entender que todo ente público, ele tem as mesmas características da entidade privada. A diferenciação, que o recurso que está sendo gerido ali é da sociedade. Por isso que ele tem que ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, porque aquilo é oneroso para a sociedade, né? A gente sabe que a tributação é pesada em cima da sociedade. Então, nesse sentido, precisa ser muito mais bem gerido.
E com isso, logicamente, a gente vai ter controle operacional, contábil, normativo, patrimonial e assim sucessivamente. Então, existe essa necessidade e por meio disso acontece a fiscalização, né, em relação. Então, logicamente, né, que a professora falando assim para você parece tudo muito bonito, a gente sabe que a contabilidade na área pública ela tem encaminhado, né, para uma evolução tanto dos sistemas de controle quanto do perfil, né, da gestão pública em relação a compreender que aquele recurso é escasso, então eu tenho que viabilizar o lucro, mas não é o lucro que a gente entende, né, como na área privada, mas sim o lucro social, o benefício à sociedade. Com isso, então, nós temos normas, né, de contabilidade aplicada ao setor público, a auditoria contábil e a transparência e credibilidade. O que o ente público quer mostrar? Que ele é transparente, que aquilo que ele, na verdade, se programou para fazer, ele está executando. E quem é o dedo duro de tudo? Eu diria para vocês, a contabilidade. Eu sempre brinco, né? Que a contabilidade aplicada tanto no setor privado quanto no setor público, ele é um instrumento dinâmico. Por quê? Porque ele dedura o gestor público se ele fez uma boa ou uma má gestão. A contabilidade, ela permite efetivamente, né, ou possibilita que a gente faça esse tipo de controle. Diante disso, então, a gente tem um manual de contas aplicadas ao setor público, o MCASP, tá? Eu digo que esse manual está disponível aí na internet, é bem interessante de vocês fazerem para quem ainda não tem acesso ou quem ainda não está atuando na área pública, observar, né, ler, ou quem ainda visa um concurso público, é interessante estar atualizado nesse manual, né? O manual, então, ele vem orientar a aplicação da contabilidade ao setor público, é super interessante. Ele é um manual pesado, diria para vocês, né? Eu diria que é a Bíblia do contador na área pública, tá? Então, atualmente a MCAPS encontra-se na sua 8ª direção, uma expectativa de nona direção que vai ser publicada em 2002. É uma expectativa, tá? Ainda não se tem certeza se vai publicada ou não, porque, como eu comentei com vocês, envolve vários setores, né? Várias áreas e vários entes, então tudo tem que ser muito bem estudado nessas mudanças, né? Por quê? Porque esse manual que direciona a contabilidade aplicada hoje, desde lá no município até a União. Então, o manual, ele atualmente, né, ele está dividido em parte geral, parte 1, que é procedimentos contábeis e orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos e plano de contas aplicado ao setor público e as demonstrações, tá? Então, é bom que vocês saibam que o setor público ele tem sim que evidenciar as demonstrações contábeis. Não é porque é o setor público que ele vai ficar à margem. Não se esqueça, o setor público tem que demonstrar transparência aqui, aplicada a sua plenitude da lei de responsabilidade fiscal. E é interessante porque, ó, a contabilidade aplicada ao setor público, ela vai dar um panorama geral, tá? A contabilidade aplicada a procedimentos contábeis orçamentários, ele está com foco, efetivamente, em registrar, né, os atos e fatos que são contemplados no orçamento. Depois a gente tem os procedimentos contábeis patrimoniais, as variações, assim sucessivamente, procedimentos contábeis específicos, porque eles sabem que existem alguns procedimentos específicos, e, por fim, né, ainda temos o plano de contas aplicado ao setor público, a orientação, efetivamente, de qual é o plano que eu tenho que seguir, o desdobramento das contas, quais contas eu tenho que utilizar, qual que é a minha margem de autonomia ou não, né? E as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, a gente tem o plano de contas aplicado ao setor público, tá? Então, ele vai lá passar, né? Ele vai planificar, ele vai orientar, ele vai estruturar, né? As contas que são usadas para registrar os atos e fatos administrativos na entidade pública, né? Da contabilidade governamental. Então, logicamente, ele vai falar sobre ativo, vai falar sobre passivo, receitas e despesas, tá? Então, como a gente comentou, do plano que ele tenta planificar, olha, ó, com o objetivo de uniformizar as práticas contábeis em âmbito nacional, né? O SPM, então, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, elaborou o Plano de Contas aplicado, né, ao setor público, e ele tem disposição legal, então, ó, nesse sentido.
Então, a gente tem, dentro da área pública, o regime contábil versus o regime orçamentário. Isso sempre gera bastante confusão. Aqui a professora vai fazer uma pontuação. É muito cobrado isso em concurso público e também em provas do INAD, né? Essa questão desse regime contábil versus regime orçamentário. O regime orçamentário a gente usa lá no orçamento, e ele então está baseado na Lei 4.320. Daí ele tem tratamento diferenciado para reconhecimento de receita e despesa, né? Nesse sentido. Ele é chamado de regime, por mais que seja interpretado de maneira equivocada, de regime misto. Já na área de contabilidade, ele já não tem tratamento diferenciado para receita e despesa, tá? Isso é importante que fique evidenciado isso para vocês, tá? Por quê? Porque normalmente no regime orçamentário, eu tenho a receita, que ela é reconhecida pelo regime de caixa, e a despesa pelo regime de competência, tá? Isso é uma característica do regime orçamentário. Já no regime contábil não existe. Todo mundo é pelo regime de competência, né? Ou seja, qual foi o período que gerou o fato gerador, digamos assim, né? Então, o quadro de conciliação orçamentária, ali, para vocês terem uma ideia, receita, arrecadação, olha ali, ó, de 4.320, despesa orçamentária, o empenho, no regime contábil, olha lá, ó. Então, caixa, né, e competência, empenho e competência. Quando foi ocorrer o empenho, quando é competência. Agora, já no regime ali, ó, contábil, o que ele vai verificar? No regime contábil, ou patrimonial, que também pode ser chamado, é competência, não interessa. Então, lá, tanto a receita quanto a despesa, eles são registrados, reconhecidos pelo regime de competência. Então, o plano de contas ele foi implantado, né, em 2013, lá, por isso que eu comentei com vocês que o grande marco que a gente tem de diferencial na área de contabilidade governamental, isso é uma percepção minha, tá? A partir de 2010, porque a professora é estudiosa nessa área de contabilidade pública, né? Então, o que eu percebo? Na literatura, quando a gente vai observar o desenvolvimento da contabilidade pública, principalmente aqui no Brasil, a gente então observa diferenciais a partir de 2010, tá? Então, em 2013 passam a ser disciplinadas, a STM, então, os prazos para adoção do procedimento contábil patrimonial, né? Então, acaba tendo, o objetivo foi estabelecer prazos limite com vistas à consolidação das contas públicas e validação de dados do sistema de informação. Por que isso? Porque o plano de contas é que alimenta o sistema de informação. Se o plano de contas não está uniformizado e não está implantado, eu não tenho controle sobre as informações que aquele ente público está fazendo sua gestão. Então, existia a necessidade, sim, de uma vigência, né? E até onde seria o corte, até o prazo, efetivamente, que poderia os entes públicos ficarem se adaptando e fazendo sua implantação do plano de contas, para que um sistema único fosse gerado e as informações fossem facilitadas, transparentes para a tomada de decisão. Então, o plano de contas implantado são os procedimentos, então, como eu comentei, que vocês passam no orçamentário e no patrimonial, e alguns tópicos específicos. Então, reconhecimento e mensuração da evidenciação da dívida ativa, tributária e não tributária, o reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência, né? E reconhecimento, mensuração e evidência das provisões por competência, tá? Então, é a forma de reconhecimento aqui que ele está evidenciando essa questão da competência. Então, a gente ainda tem o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, nesse aspecto patrimonial, respectiva depreciação. Uma pergunta, né? Uma vez um aluno me falou assim, principalmente, né? Porque quando a gente fala de contabilidade governamental, a gente tem que entender que algumas ONGs, alguns setores, algumas entidades que representam o terceiro setor, quando eu falo entidades, não estou falando se são ONGs, se são fundações, o que são, tá? Não estou entrando no mérito, mas recebem recurso público. E daí lá conversando, né, o aluno falou assim, olha, não tenho depreciação, né? Não é evidenciada a depreciação no balanço lá de determinada entidade que está no terceiro setor. Isso é correto? Não, não é correto. Você tem que pensar o seguinte, todo bem, por mais que seja um bem de gestão pública, ele se deprecia ao longo do tempo. Num dado momento, eu tenho que repor esse bem. Para mim, repor esse bem não é algo que vem de graça. Eu tenho custo para repor esse bem. Tem custo de manutenção. Então, a depreciação, a amortização e a exaustão, elas têm sim que ser evidenciadas
não é uma questão apenas de depreciação, é de reposição. Um bom gestor público reconhece e evidencia a depreciação, amortização e a exaustão, independente se estou falando de uma contabilidade governamental voltada para uma entidade, tipo uma prefeitura, ou estou falando de algo que está no terceiro setor, tá? Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças, congêneres, ou seja, né, tudo que envolve efetivamente, então, a questão da contabilidade aplicada ao setor público, de modo geral. Então, tudo que envolve, então, a contabilidade voltada ao setor público em geral, né? Tem uma travadinha aqui no meu slide. Então, estrutura conceitual da contabilidade aplicada ao setor público. Então, olha ali, nós temos uma estrutura conceitual, isso é bem importante. O que é essa estrutura conceitual, professora? São os fundamentos, né? Como se fosse um framework, ou seja, são os fundamentos que balizam a contabilidade ou a estrutura aplicada à contabilidade voltada para o setor público, né? Que aqui nós estamos tratando como contabilidade governamental, lá, ó, padrão contábil internacional adotado no âmbito do setor público. Então, a gente tem ali, né, um framework conceitual, onde ele traz essa proposta efetivamente, então. Então, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, o que elas buscam? Elas buscam um alinhamento o mais similar possível às normas internacionais, né, que eu acabei de comentar, retirando apenas os itens que conflitam diretamente com o arcabouço legal vigente no Brasil, tá? Então, a partir de outubro de 2016, passaram a ser aprovadas as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Vocês devem estar pensando, meu Deus, mas é muito recente. Sim, como eu comentei com vocês, a mudança no setor público, ela não anda no mesmo, pelo menos não andava, né? Não anda no mesmo passo do desenvolvimento, quando digo, de controles para a gestão, tá? Como se desenvolve na área privada. No entanto, ela tem caminhado, né? Ela tem evoluído. Por quê? Porque a gente tem hoje instrumentos legais que forçam essa evolução. E é salutar isso, muito salutar. Porque quanto mais transparência tem no órgão público, mais a gente sabe do que o recurso está sendo, de que forma o recurso está sendo gerido, de que forma está sendo traduzido esse benefício. Quando a professora fala de benefício social ou lucro social, você tem que entender o seguinte: não basta ter o posto de saúde. Eu tenho que ter o posto de saúde, ele tem que ter médicos lá, ele tem que ter o pessoal que atende, né, a sociedade, ele tem que ter medicamentos básicos, ou seja, por isso que quando a gente fala da Lei de Responsabilidade Fiscal alinhada à Lei 4.520, alinhada às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, eu diria para vocês, então, que esse tripé, ele tenta fechar, e com isso, efetivamente, então, ele apresenta o benefício social, né? Essa é a função de eficiência e eficácia do recurso público. Por quê? Porque eu consigo lá estipular que esse posto de saúde vai atender 1.000 pessoas, ele está atendendo 1.100. Nossa, então ele já está, se ele atende 1.000, ele já, né, vamos por cumpriu a meta. 1.100 ele está, então, atendendo além da sua capacidade. A gente consegue perceber, então, uma otimização do recurso público. Tá? Então, existe a edição das normas, né, aplicadas, NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, né, aplicada ao setor técnico, as SP, aplicada ao setor público, tá? Então, nós temos aqui algumas orientações. Professor, eu tenho que entrar em todas essas normas ou simplesmente o manual me auxiliaria? Eu diria para vocês assim, ó, o manual, ele traz muito mais orientação técnica, de registro. As normas é como balizassem o nosso comportamento enquanto gestor público na área pública. Lógico que eu diria assim, que o impacto, o peso que um gestor público tem é muito grande, né? Porque ele tem que seguir as normas, ele tem que seguir o código de ética, ele tem que estar alinhado às normas brasileiras de contabilidade, ele tem que olhar o manual. Então, o impacto, o peso é grande. Tudo isso para quê? Para que ele faça a tomada de decisão mais transparente possível, mais sabiamente possível em relação ao recurso que está à sua disposição. E com isso ele tem que prestar suas contas. Nós temos o SICONF, né, no contexto da convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública e estatística fiscal,
a SPM, né, identificou a necessidade da criação do Sistema de Informação Contábil e Fiscal do Setor Público, que é o SICONF, tá? Projeto SICONF. O objetivo é a estruturação do sistema para reunir no mesmo ambiente lá informações contábeis e fiscais de todos os entes federados e substituir o sistema que eles tinham, o SISTN, a partir de 2015, tá? Então, só para vocês compreenderem. Então, o sistema está sendo desenvolvido em 4 frentes: a taxonomia, que seria, na verdade, uma classificação, né? Matriz de saldos contábeis, desenvolvimento do sistema e implantação do sistema. Nós temos o CIAFIC. O CIAFIC é um sistema único integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle. É um software que deve ser utilizado pelos poderes executivo, legislativo, judiciário e órgãos de cada ente, com base em dados que ele compartilha, né, dados compartilhados, integrado ao sistema de estrutura. Então, de acordo com a STN, né, o objetivo é que todos utilizem os recursos públicos dentro de cada esfera da federação e sigam as mesmas regras, falem a mesma língua na hora de registrar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial. Por quê? Isso viabiliza a tomada de decisão. Quando eu consigo padronizar, eu consigo compreender, eu consigo evitar também a falta de transparência na tomada de decisão. Caros alunos, acredito assim que a gente terá uma passada, né, bem rápida na contabilidade governamental. Ela é uma contabilidade apaixonante, eu diria para vocês, porque sempre tem assuntos a serem observados, né, aí a sua dinâmica, o quanto a contabilidade ela pode ser um instrumento de tomada de decisão, isso lá para o gestor público, mas para nós, enquanto usuários, né, das informações que o governo fornece para nós. Então, ela é um instrumento muito dinâmico e que permite a gente compreender, inclusive, ela dedura como que ocorre a gestão ou não dos recursos que são disponibilizados. Desejo a vocês ótimos estudos, né? E até mais! Olá, querido aluno, né? Chegamos ao encerramento da nossa aula. Então, o que é interessante a gente estar, vamos supor, revisando, né? Para que durante o nosso período acadêmico ou durante o período que nós estamos cursando a nossa disciplina, nossas aulas, a gente acabe, então, observando que são pontos cruciais. Lá, então, dá uma revisada no mapa de vocês em relação aos avisos e comunicações que tenham, né? Isso é muito importante. Essa é a plataforma de comunicação, é o meio que vocês têm como conversar com a gente com vocês, né? A nossa aproximação. Sempre vocês estarem entrando em contato, então, com o tutor da disciplina, caso venha ter alguma dúvida, olhar, então, as nossas videoaulas, rever, né, as videoaulas que elas vão estar disponíveis, isso é super importante. Às vezes a gente vê, no primeiro momento, meio corridinho, quando a gente volta ali, a gente tá com alguma dúvida, bem naquele ponto, a gente, às vezes, acaba deixando passar batido. Mas, quando a gente revisita, né, de volta com tudo, a gente acaba observando que a dúvida estava ali e a gente acaba conseguindo solucionar essas dúvidas. Sempre que possível, né? Então, estar acessando os materiais complementares, porque eles vão ampliar o conhecimento de vocês, e isso é super importante, né? Essa ampliação do conhecimento, dessa visão de mundo e de disciplina. E a professora deseja para vocês ótimos estudos, um sucesso na nossa aula, nas nossas disciplinas, e vamos lá!